Nesse período, Cláudio contou a Daniel que ele também tinha tido relações sexuais com outros homens, mas confessava: não deixe que eu me domine, não aceito, a gente precisa fazer um esforço maior quando tem uma tendência muito grande. Agora, não aguentando a vida do interior, essa era a época da discoteca, então vamos abrir uma boate, né? Então essa boate atraía a juventude da cidade e os cadetes da escola preparativa das Forças Armadas para o local. E a família bancou, emprestou dinheiro para esse negócio, e Dona Jani, a mãe, lembrava que a ideia foi um desastre e perderam todo o dinheiro investido no empreendimento. É um cara de pau, né, de fazer isso. Eu tenho que contar isso. Eu conheci muito sobre ele, estava entrevistando a Dona Jani 3, 4 vezes. Ele falou: e a boate, aquela boate, que coisa, isso aqui é boate. Que ele nunca mencionou essa boate em lugar nenhum nos seus documentos. É a boate que não deu certo. Ô amigo, qual é o nome dessa boate? Você não sabe, mano. Foi um desastre, a gente perdeu tanto dinheiro, a gente tinha que vender o nosso carro para pagar as dívidas, tudo isso. Gente, que boate. Então eu descobri essa coisa da boate, nesse lugar onde eles usavam essa boate em 73. Até tinha propaganda de rádio em sobre essa boate. Bom, em 74, quando companheiros da organização que eles liberaram com o sequestro dos embaixadores alemão e suíço, conseguiram exílio político na Europa, tentaram descobrir o paradeiro de Daniel e mandaram um dos pessoas que tinham ajudado a esconder ele no Rio com dinheiro e 2 passaportes para descobrir e depois sacar ele e Cláudio do país. No 7 de setembro de 74, entraram na Argentina e logo depois foram para Paris para um encontro com seus velhos companheiros no exílio. Atraído pela Revolução Portuguesa dos cravos em curso, Daniel e Cláudio e outros amigos foram para Lisboa participar do processo revolucionário. Pela primeira vez em anos, Daniel se sentia com uma liberdade verdadeira. Conseguiu um emprego numa revista feminina, Modas e Bordadas, recentemente controlada por feministas socialistas, e lá ele escreveu uma coluna sobre muitos assuntos. Dentro dos textos publicados, estava uma crítica muito inteligente e sofisticada sobre como o capitalismo utilizava o corpo feminino para o consumo e a repressão da sexualidade. Ele foi em Portugal onde Daniel começou a desenvolver novas ideias sobre a transformação social, o corpo, a sexualidade e feminismo. Também foi em Portugal onde Cláudio e Daniel começaram uma relação sexual, que se transformou em uma parceria que durou 20 anos. No seu segundo livro de memórias, Meu Corpo Daria um Romance, publicado em 84, ele lembrou a primeira vez com Cláudio, cito: não seria melhor trepado que já dei na minha vida, mas aqui exclusivamente me compus, de fato, em gozos insuspeitos e inexplicados. Com o giro à direita, Daniel e Cláudio resolveram mudar-se para Paris, onde Cláudio trabalhou em desenho gráfico e Daniel conseguiu um emprego numa sauna gay. Neste ambiente do gueto gay, como ele descreveu os boates, bares e saunas de homossexuais, Daniel desenvolveu uma crítica forte ao isolamento dos gays nesses espaços. Também provavelmente influenciado pelo Michel Foucault e outros pensadores franceses, ele consolidou uma crítica à identidade gay. E essa crítica que vai fazer à identidade gay, ele vai modificando ao longo dos anos 80. Daniel também recusou frequentar o gueto dos exilados brasileiros. Cito: não consigo ter um papo muito agradável com gente que fica curtindo da Revolução Brasileira, confessou a Lúcia numa carta. Além de mais, tem uma certa vergonha de ser aposentado. Daniel também observou: acho que os brasileiros em geral não aceitam muito bem o fato de eu ter assumido com toda a tranquilidade o meu homossexualismo. Daniel não foi a única pessoa, únicos brasileiros que passaram por transformações pessoais e políticas no exílio. Formou-se o Círculo da Mulher Brasileira, entre exilados e outros brasileiros morando em Paris, onde discutiram feminismo, sexualidade, machismo e machismo das esquerdas. Neste contexto de questionamento profundo sobre muitas suposições das esquerdas revolucionárias, a Comissão de Artistas do Comitê Brasileiro de Anistia de Paris propôs um debate sobre homossexualidade. A ideia rachou os exilados organizados, com o setor argumentando que o assunto não tinha nada a ver com os objetivos do CBA
e outro insistindo que era fundamental debater questões atuais. O evento acabou sendo realizado na Casa do Brasil, em Paris, onde Daniel exputa as suas ideias sobre a homossexualidade e as suas críticas à identidade fixa, e o público debateu o assunto. Ao mesmo tempo em que Daniel levantava questões sobre a homossexualidade em Paris, o grupo Somos de Afirmação Homossexual de São Paulo conseguiu expandir-se publicamente através do debate público organizado na USP. A abertura lenta, gradual e segura proposta por Geisel em 74 e os estudantes e depois os trabalhadores que conquistaram as ruas de 77 e 78 abriram um espaço importante para novos temas no Brasil. Por isso, Lampião poderia ser solidário com Daniel quando ele não conseguiu voltar ao Brasil. Daniel chegou ao Rio em outubro de 81, justamente quando eu estava me preparando para voltar aos Estados Unidos. Ele encontrou no Brasil, ele encontrou outro Brasil, com novos partidos políticos, novos movimentos sociais e novas organizações e oportunidades. Em 82, Liz Vieira, que militou com ele no VPR, convidou Daniel a participar na campanha eleitoral dele para deputado estadual. Durante a campanha, Daniel inventou um discurso novo e inovador para o Brasil, colocando a questão da sexualidade e a homossexualidade como parte da propaganda da campanha, dentro do contexto de uma proposta para construir uma nova cidade alternativa. Com essa nova plataforma, Liz foi eleita pelo PT, junto com Lúcia Arruda, que era outra militante feminista que se lançou como candidata à Assembleia Legislativa. Ao mesmo tempo, Daniel desenvolveu seus talentos de escritor e dramaturgo, produzindo memórias, ficção científica e um dos primeiros ensaios sobre AIDS e a maneira em que a doença tirou a cidadania dos portadores do vírus. Com uma energia incrível, Daniel se lançou candidato do Partido Verde em coligação com o PT em 86, inventando uma campanha muito original e especializado, muito original, no qual enfatizava a discriminação aos homossexuais, mas ligava essa repressão social a outras questões socioeconômicas e culturais. O slogan dele, "Não há democracia se ela para na porta da fábrica ou na beira da cama", refletia um esforço tremendo de pensar novos caminhos para falar sobre a discriminação e repressão. E hoje eu considero quem é o herdeiro, que essa é a minha opinião, quem é o herdeiro do Herbert Daniel aqui no Brasil, o Jean Willis, que também conseguiu, no seu mandato, de juntar a questão da discriminação dos gays, LGBT, com a justiça social, de uma maneira íntegra, acumulando todo o trabalho do movimento LGBT ao longo dos anos, no seu discurso, e uma das pessoas fundamentais da elaboração desse novo discurso no Brasil foi Herbert Daniel. Daniel não foi eleito deputado estadual. Ainda o setor da esquerda aberto ao discurso de Daniel não representava e não conseguiu atrair um eleitorado consciente. Os gays não votaram em gays, como todo mundo imaginava. Sem emprego e com dívidas da campanha, em janeiro de 88, aceitou o convite da Silvia Ramos de trabalhar na Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a BIA, onde foi escritor da casa, produzindo o boletim e sendo uma voz ativa nas críticas às políticas do governo de Sarney e Collor de Mello sobre AIDS. Na época, a sua postura provocou um debate polêmico dentro do movimento com pessoas como Luiz Motti, que insistia que a propaganda sobre AIDS tinha que assustar os homossexuais para tomar precauções, e Daniel contra-argumentava que a melhor cura para a AIDS era a solidariedade, uma noção que ele tirava da sua experiência na esquerda revolucionária. Daniel insistia que o governo e a sociedade consideravam que as pessoas com HIV/AIDS já estavam condenadas à morte, e ele protestava veementemente contra esta morte civil, também um conceito que ele elaborava bastante. Ele apareceu com Cláudio na TV Manchete, assumindo a sua homossexualidade,
e a sua condição de uma pessoa vivendo com HIV/AIDS, quando ele descobriu em janeiro de 79 que era soropositivo, e era uma atitude muito vanguarda daquela época. E pessoas que viviam essa época lembram muito bem a importância desse programa de televisão. Foi a primeira vez que brasileiros assumiram claramente com uma tranquilidade a sua homossexualidade e também a sua condição de seropositivo ou com AIDS. Ele participou no Congresso Internacional sobre AIDS em Montreal e tornou-se referência mundial entre os setores médicos mais progressistas na luta contra a AIDS. Passou o Natal de 91 com Cláudio e a sua família em Belo Horizonte e em menos de 3 meses depois faleceu no Rio de Janeiro com Cláudio ao seu lado. Toda Geni lembrava o amor que Cláudio sentiu para Daniel, cito: Cláudio chegava de tarde e dava banho nele. O Cláudio tinha um carinho com ele. Ele dava o remédio e Beth vomitava, tudo. Eles tiveram uma amizade de 20 anos. Agora eu te falo mesmo, nenhuma mulher ia tratar Beth como ele tratou. Este Cláudio foi um menino de ouro para ele. Se fosse uma mulher casada com ele, não ia cuidar dele desse jeito. Não ia. Ele foi cuidado como se fosse uma flor. Cláudio não aguentou solidão sem o seu companheiro e faleceu 2 anos depois de um infarto. Para concluir, em 67, quando Herbert Staco de Carvalho entrou em uma pequena organização revolucionária em Belo Horizonte, ele queria transformar o mundo. Infelizmente, a esquerda brasileira, refletindo o seu tempo, o seu momento, não tinha espaço para certas ideias revolucionárias. E Herbert não sabia como lutar tanto para os seus direitos sexuais quanto para o fim da ditadura e por um mundo melhor. Tentou expressar os seus sentimentos, mas o clima não permitiu a sua homossexualidade. Entrou no seu primeiro exílio interno, quando decidiu optar pela revolução e reprimir a sua sexualidade e seus sentimentos. O Brasil e o mundo tinham que mudar para ajudar Daniel a mudar. No caminho, ele enfrentou muitos obstáculos sociais e culturais dos seus próprios companheiros e companheiras, embora também tinha aliadas e alguns aliados no processo. Os novos movimentos sociais e as contestações sociais e culturais, juntos com a abertura democrática, ofereceram novas oportunidades para ele encontrar-se e para criar outras formas de fazer a política. Hoje, estamos vivendo tempos difíceis no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e em outras partes do mundo. Acho que podemos aprender com o Herbert Daniel, com sua energia, com sua visão, com suas contradições, angústias e limitações. Como ele sempre dizia quando abraçou a sua vivência com AIDS: viva a vida. Muito obrigado.